Olá aos amigos do Centro Espírita José Diogo, que saudade, né? Bom retornar a esta casa que sempre nos acolhe com muito amor, com muita alegria, né? Agradecer a Vilma, a Sheila pelo convite, né? Por intermédio de Eliana Aquino. Então, prazer estar de volta aí, né? Logo, logo isso tudo vai passar, né? E vamos nos encontrar para trocar esses abraços gostosos, né? E hoje, antes de nós começarmos a discorrer o tema, né, escolhido por esta casa, né, que é falar do momento atual e dos nossos comportamentos, né, diante da situação. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, né, para agradecer essa equipe espiritual que coordena esta casa, Senhor Serra Negra, e tantos amigos benfeitores que se fazem presentes para o cumprimento da tarefa, né? Que somos instrumentos e quando nos colocamos como instrumentos, precisamos honrar, né? Honrar aqueles que nos solicitam a ser esse veículo da palavra. E é com nossos pensamentos elevados ao alto que rogamos a essa Mãe Santíssima que nos envolva no seu manto de luz, nos trazendo a serenidade e o discernimento. E é nessas vibrações de amor que rogamos a essa Mãe querida, Mãe de piedade, de amor incondicional, que junto com a equipe espiritual que coordena esta casa, Senhor Serra Negra, rogamos o vosso amparo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ó Mãe querida, agora e por toda a eternidade, que assim seja. Falar do nosso momento atual, como estamos nos comportando, o que nós estamos aprendendo nessa situação que estamos vivendo há mais de um ano, né? E precisamos perceber, precisamos compreender como nós estamos reagindo e agindo diante das manchetes que nós temos visto, que nós temos escutado, né? Como é que nós temos reagido a tudo isso, né? Como é que nós estamos caminhando? Como é que a gente está dando o nosso passo a passo nesses dias, né? Porque nós estamos vivendo uma situação em que há uma dicotomia de atitudes, né? Um grupo a gente percebe a instalação da negação, no outro aceitação, e todos permeados com muito medo, com muita incerteza, porque é algo que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos palpar, pegar, né? Os números alarmantes, há mais de 400 mil pessoas ceifadas de suas famílias, né? Mesmo sabendo que o Espiritismo já nos alerta desde 1867, na Revista Espírita, onde Kardec apresenta esses avisos, né, da chegada
da pandemia. No Livro dos Espíritos, também, onde nós vemos as questões dos flagelos destruidores, né? Então, quando vamos ouvir, quando nós vamos ler, ou quando no início, de quando tudo começou, que nós tivemos alguns alertas, pensávamos que era algo que fosse uma revolução, uma outra guerra, né? Algo que fosse concreto, né? Não que o vírus não seja concreto, mas algo que a gente já tivesse condições de mensurar. E nós fomos pegos, né? Vamos dizer assim, pegos de surpresa há cerca de um ano atrás, quando ouvimos e recebemos o decreto, né, do isolamento, né, do lockdown, né, fecha tudo e a gente não sai para lugar nenhum. Isso são questões de mudanças bruscas, né? E essas mudanças bruscas, geralmente, ela nos provoca esse período, né, de negação. E esse período de negação, o que nós precisamos, de fato, tomar muito cuidado é quando esse processo nos leva ao irracionalismo, que é o que nós estamos vendo, né? As pessoas ainda desobedecendo as normas de isolamento, né? As pessoas afrontando numa espécie de negação de que esse vírus não mata. E isso é muito preocupante, porque as pessoas que assim estão se comportando, violando as normas da Organização Mundial de Saúde, né? Desacreditando do poder da ciência, né? Do poder da vacina, que é o que vai nos imunizar, né? Não com isso estamos afirmando que estaremos livres, mas o impacto será menor. Estamos aí a comprovar quando estamos tomando a vacina do H1N1 naquele período da gripe, né? Então ninguém ficou imune à gripe, mas o efeito no nosso corpo é diferenciado quando tomamos uma vacina, né? Então, quando o Evangelho, quando o Livro dos Espíritos vem a nos fazer refletir essa pandemia diante da lei, de uma das leis morais, que é a lei da destruição, que está lá no livro 3º, no capítulo 6, né? Quando ela se debruça, quando Kardec se debruçou a decodificar essas instruções das leis morais, né? É para que esse legado ficasse para nós aprendermos a caminhar com mais consciência da nossa responsabilidade diante do orbe terrestre, né? É nosso dever perceber o poder dessa corrigenda que nós estamos vivenciando, porque essa questão do irracionalismo, as pessoas agindo como se nada estivesse acontecendo, teimando em se aglomerar, teimando em fazer festas clandestinas. Tudo isso nos chama a atenção, nos convida à reflexão para a mudança de um mundo melhor. E essa mudança virá de dentro para fora. Então é importante, quando se traz um tema desse, por mais que as pessoas
pense, meu Deus, é um tema batido, toda hora falar de comportamento. Mas nunca é tarde estar se falando de comportamento, quando o ser humano ainda se torna irracional diante de suas atitudes. Quando o ser humano não entende para que serve a sua devida inteligência que o diferencia dos animais. Enquanto nós permanecermos nessa conduta irracional, desobediente, não sairemos com tanta facilidade dessa pandemia. Porque vivemos num círculo vicioso. Fecha, abre, comércio, pressões. A gente entende que todo mundo precisa trabalhar. A gente entende que todo mundo precisa ganhar seu dinheiro para sobreviver. Mas se nós não pararmos, muito mais vidas serão ceifadas, muito mais famílias serão ceifadas. Então precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte com muita consciência. Porque nós fomos ceifados da nossa liberdade de ir e vir. Temos limitações de ir e vir. Estamos vendo o quanto essa limitação na minha liberdade de querer deixar eu ir para onde eu quiser me incomodou, porque eu não sei ficar dentro da minha casa, lidar com os meus problemas mais íntimos, que é dentro da minha casa, dentro da minha família, onde não uso máscaras para viver, onde todos me conhecem como sou. Então foi necessário, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 738, quando Kardec nos diz que quando nós julgamos esses flagelos sob o nosso ponto de vista pessoal, nós vimos que só causam isso prejuízos a nós. E os outros? E os outros? Precisamos extirpar de dentro de nós esse egoísmo. A pandemia está nos dando um recado que chega de destruir. Com essa parada, a natureza está se recuperando. Mas o homem só consegue olhar para o seu umbigo. É o momento de se reinventar, porque a pandemia, o recado da pandemia é buscar o sentido de vida. Para que eu estou aqui neste planeta mesmo? Para que eu estou aqui? É para que eu estou aqui? O que é que eu tenho que aprender? Mas o que é que eu também tenho que ensinar? E para aprender, eu preciso parar. Eu preciso me predispor a par. Eu preciso me predispor a aprender. E nós estamos aprendendo a coisa mais básica: lavar as mãos, usar a máscara. Coisa que o japonês já usa com muita facilidade. Né? Os países orientais, eles usaram a máscara com muita facilidade. Por quê? Porque para eles, uma gripe comum, eles não saem à rua sem uma máscara, porque é para proteger o outro. É a questão de consciência. E nós estamos aprendendo, em pleno século XXI, aprender a lavar as mãos certas, a fazer asepsia física. Mas a pandemia também está nos ensinando a fazer asepsia emocional. Porque se nós não tivermos, se nós não fizermos essa asepsia emocional, que a Gênese também fala lá no capítulo 18, da asepsia física e da asepsia emocional, a gente adoece. E é mais fácil
no corpo fragilizado, um vírus afetado. Precisamos aprender a obedecer. Se quisermos sair da situação em que muitos estão reclamando, que muitos estão negando na sua irracionalidade, nós precisamos mudar o comportamento. Porque senão vamos ficar nesse ciclo vicioso. Sai da primeira onda, estamos no crítico da segunda e poderemos entrar na terceira. Cidades retornando a fechar o seu comércio. Cidades novamente, a nossa cidade também, com a possibilidade de novamente fechar. Por quê? Os governos que estão com a sua consciência, sabendo da gravidade desse vírus, tomam decisões coerentes em respeitar o isolamento social, porque a OMS já nos garantiu e nos disse que a nossa maior vacina é o isolamento social. Porque não corre o risco da gente estar se contaminando o outro. E que mesmo vacinados, mesmo imunizados pela ciência, precisamos continuar mantendo os requisitos básicos, que é a higiene pessoal e o uso da máscara. Então, precisamos aprender a obedecer. Porque se há normas de limitação no entra e vir, respeitemos para que depois possamos usufruir de tudo aquilo que estamos de forma irreverentes, fazendo de forma clandestina, a gente possa usufruir com mais lucidez. As praias não vão fugir do lugar. Para que tanta sangria desatada em ir para a praia, se aglomerar e fazer isso, fazer festa, cerveja, para quê? Pode se esperar. Digo sempre, levamos 9 meses para nascer, não nascemos de um dia para o outro. Por que não podemos esperar? Sabemos que temos outras questões que atrapalharam muito a demanda da nossa vacinação. Mas não é o caso de discutir agora, porque está muito claro na mídia para todo mundo. Que em plena pandemia, no momento de muita dor, de muito sofrimento, ser instalada uma CPI, isso já diz tudo. E não sou eu aqui que vou estar discorrendo isso, porque o objetivo não é esse. Mas prestemos atenção qual é a nossa responsabilidade diante de não fazer a nossa parte direita. De estar contribuindo com esse irracionalismo que está ocorrendo, com essa negação de achar que é uma simples coisa. Quantas famílias, minha família mesmo perdeu pessoas para esse Covid. Pessoas próximas minhas também já foram acometidas por esse vírus. Quantos de nós já não foram? Pensemos se o nosso comportamento não está contribuindo para que se prolifere mais e mais essa contaminação. Então vamos ser responsáveis. E é isso que a pandemia está nos pedindo. Responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Responsabilidades que viemos para aqui para aprender, sim, mas também viemos para ensinar. E para ensinar, nós precisamos parar. Parar para se dedicar ao que é melhor, ao que se precisa fazer. Porque a pergunta que não quer calar para a pós-pandemia, né? É quem eu vou ser depois que essa porta abrir. Quem é que eu quero ser depois que essa porta abrir? Muitas pessoas dizem, depois da pandemia muita gente vai sair melhor. Que essa afirmação seja verdadeira. Mas para quem estava no caminho
da sua melhora, vai entender e compreender muito bem essa parada da pandemia. A busca pelo sentimento da solidariedade, pela compaixão, pela tolerância, pela indulgência, pela fraternidade. Entender que este Brasil é realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque não há um momento de dor em que o brasileiro não se mobilize para socorrer, para ajudar. E vimos esse sentimento no mundo inteiro. Então isso é gratificante mesmo diante de toda a dor. O universo está nos dizendo que nós temos chance, mas ainda estamos no estágio de que é necessário passar pela dor para reverter o quadro, para a virada dessa chave. E se nós estivermos aproveitando de fato as oportunidades que estão sendo dadas, sairemos sim melhores. Mas, se assim não estivermos aproveitando, se não estivermos enxergando o que de fato está por trás de tudo isso, eu só tenho a dizer que é lamentável termos perdido esse tempo e essa oportunidade. Porque essa situação em que nós estamos vivendo está a nos dizer que daqui por diante é quando eu olhar para o outro, é eu ver que eu sou o outro no olhar de alguém. Pós-pandemia não terá chance de não viver sem olhar o outro. Esse é o maior ensinamento que nós estamos tendo. E nós ainda estamos teimando em ouvir o noticiário, ver os dados alarmantes que estamos tendo, ver o descaso que está sendo dado, e nós muitas vezes estamos concordando com o descaso quando a gente sai sem a máscara, quando a gente vai para uma festa clandestina, quando a gente vai ficar passeando para cima e para baixo dentro de um shopping. Vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. Ficar em casa. Se cuide. Quando eu me cuido, eu cuido do outro. É não deixar que essas perdas de tantas pessoas, são mais de 400 mil pessoas, se instale como um processo de naturalidade. Esse é um grande risco que nós estamos correndo. É devido à nossa irracionalidade, achar ou permitir que essa situação seja naturalizada. E isso não é naturalizado. Somos seres racionais. Passai tudo pelo crivo da razão. Não é somente o que está no livro dos médiuns a respeito de comunicações mediúnicas. É tudo na nossa vida. Porque a nossa atividade dentro de um laboratório mediúnico se estende para fora desse laboratório. É o nosso dia a dia. Precisamos estar cientes da nossa responsabilidade. Precisamos aprender que a pandemia está nos ensinando
que hoje o que é mais importante para a gente é a vida. Não tem algo maior do que esse. Estamos lutando para sobreviver, para viver, acordar com a saúde, sem estar infectado com esse vírus, é render os nossos joelhos ao chão e agradecer ao universo e fazer a nossa parte como representantes da espiritualidade maior. Elevar o nosso sentimento de amor e de afeto, a consolar, virtualmente consolando, é entender que o não abraço de hoje serão 1000 abraços amanhã, se assim eu souber obedecer com consciência de que é necessário respeitar. A pandemia nos ensinando a obediência, a resignação, o respeito, que a partir do momento que eu desrespeito a lei de conservação, eu me torno irracional. Desrespeito essa lei moral. Então, a pandemia está a nos ensinar, está a nos convidar, de fato, que nos observemos e vamos ver no nosso dia a dia o que de fato estamos aprendendo. O que de fato ela está mexendo dentro de mim, fazendo eu virar a chave. Qual o insight que ela está me dando no meu dia a dia, porque para cada pessoa é um processo individual de mudança. Está nos convidando a mergulhar dentro de nós, a exercitar a nossa inteligência e não se permitir a ser levado pelos interesses de outrem em mantermos a irracionalidade quando desobedecemos e permitimos que esse ciclo vicioso continue. Vamos nos observar. Vamos fazer o que a música de Gilberto Gil nos fala. Vamos aprender a falar com Deus. Porque esse slogan, fique em casa, fique dentro da sua casa interna. Repagine a sua casa interna. Faça a sua faxina. Aprenda a conversar com o seu sagrado. Porque ninguém é à toa na vida. Que quando estivermos, se assim estivermos, a desobedecer, que possamos ter a oportunidade de refazer o caminho. De refazer o caminho. Porque somos filhos de um Pai de misericórdia. Então, observemos o que esse flagelo destruidor está a nos ensinar, acelerando o nosso desenvolvimento,
mesmo tendo que perder tantas vidas, que é o que nos causa mais compaixão pelos erros humanos, que ficará nas entrelinhas, porque todo mundo sabe exatamente do que eu estou falando. Então vamos respeitar. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. A mensagem diz o seguinte: não vou ler ela toda, mas os trechos mais importantes que nos faz refletir quando Emmanuel nos diz a mensagem: renovemo-nos dia a dia. E esse é um dos conselhos que esse momento tão delicado que nós estamos passando está a nos convidar à nossa renovação íntima. E a mensagem de Emmanuel começa com uma citação de Paulo aos Romanos, quando ele diz: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovemos os nossos pensamentos para que, de fato, a gente possa compreender qual é a vontade do nosso Pai de misericórdia. Porque Ele prossegue quando Ele nos convida. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Renovemo-nos por dentro, né? Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. E ele continua: renovemo-nos nossa alma, renove a nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sobre a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, quando Emmanuel, na sua firmeza, nos conduz essas palavras que está no livro Fonte Viva, no capítulo 107, para quem quiser aprofundar mais a leitura, porque eu li apenas trechos dela. Nos convida mais uma vez a entendermos que quando você olha o outro, você é o outro no olhar de alguém. Então não somos separados. Não adianta, como ele disse, não adianta a nossa mudança aparente. A pandemia veio nos mostrar de forma mundial que diante de Deus somos todos iguais. Que não adianta o dinheiro,
Porque se for necessário, Ele não compra a sua saúde. Ele não compra a sua vida. Não adianta, diante de Deus, os títulos não diz nada. Porque o que vale para o sagrado são as nossas qualidades, as nossas virtudes em olhar o outro, em ser complacente, indulgente, em aprender a se resignar, em aceitar as coisas, mas fazer um movimento. Não é simplesmente aceitar e calar e cruzar os braços e dizer, ah, meu Deus, foi Deus que quis assim. Não, Deus não quer assim. Mas a nossa teimosia é que empata o desenvolvimento do nosso orbe. E aí surge os flagelos destruidores para fazer com que avancemos de uma forma mais rápida, mesmo que dolorosa. Observemo-nos o que estamos aprendendo, porque o maior ensinamento, um dos maiores ensinamentos que esta situação que estamos passando nos convida a lutar é sobre a vida. Vamos agradecer, aprender a agradecer mais. Parar de reclamar. Não estamos em condições de jogar ao universo energias reclamantes. É hora de baixar a cabeça e agradecer. É hora de olhar para o sagrado e dizer a Ele e rogar ao sagrado que toque a nossa vida, que nos envolva, que nos renove e que faça o querer acontecer. Mas para isso precisamos aprender a nos redimirmos de que somos teimosos e como os filhos birrentos. Precisamos fazer o caminho do filho pródigo e retornar à casa do Pai e perceber de fato o ensinamento que está refletindo em mim. Por que e para que ainda preciso estar vivenciando essa situação tão delicada, de tanta incerteza e de tanta dor? E como imagem e semelhança do nosso irmão Jesus, é se perguntar qual é o meu papel nesta vida, qual é o meu dever, como Emmanuel nos trouxe. É viver diante dos nossos deveres, honrar, renovarmos por dentro, buscando entender que mesmo dentro das nossas limitações e imperfeições, mas Deus nos dará a chance de refazermos o caminho e honrar, buscar honrar todo aquele compromisso a que nos propusemos antes de encarnar, antes de reencarnar. Rogamos, como disse Emmanuel numa mensagem Porta Estreita, rogamos o sacrifício.
rogamos as dores para que tivermos a chance de reencarnar. Mas aqui, quando chegamos, nós enveredamos pela porta larga porque é mais fácil. E aí nós estamos vendo o irracionalismo das pessoas em teimar, em fazer festas clandestinas, em insistir em aglomerar. É seguir a porta larga. E lá na frente, que Deus permita ter a chance de olhar para trás e dizer: ah, se eu soubesse. E às vezes já pode ser tarde e não conseguir ainda encarnado refazer o caminho. Então, busquemos olhar para dentro de nós e ver qual aprendizado eu estou tendo principalmente diante dos que estão mais próximos de mim, porque fora do meu ambiente familiar eu posso ser quem eu sou, eu posso ser quem eu quiser ser, mas dentro do nosso ambiente familiar eu sou quem eu sou. E muitas vezes, na minha fuga em não querer encarar os meus adversários, ou não gosto de chamar adversários, chamo daqueles companheiros que não nos compreendem e que nós também não compreendemos. Fugíamos em trabalho exacerbado para não ter tempo de chegar em casa, e quando chegar em casa já era hora de dormir, mal falava com os filhos, esposa, mulher, e aí vai, para não encarar os problemas do eu. Mas que agora, há mais de um ano, foi necessário que eu aprendesse a ser família. Porque quando Jesus nos diz amar o próximo como a si mesmo, é você se perguntar: quem é o próximo? E nesta pandemia, quem é o nosso próximo? E nesta pandemia, vale a reflexão. Quem eu quero ser, ou quem eu serei, quando abrir essa porta? Porque todos nós estamos isolados. Quem vou querer ser? O que de fato eu aprendi quando estou só? Quando estou isolada? Em parte porque quando a gente tem um bom relacionamento com as pessoas, mesmo virtualmente, a gente consegue interagir. Aqui estamos. A espiritualidade está presente. Não necessariamente precisamos estar aí naquele salão. Mas é como se estivéssemos nesse salão do José Diogo. Então é a pergunta que não quer calar e que se deve pensar, se deve refletir. Quem serei quando abrir essa porta? Então, é olhar para o outro e me ver no outro. As pessoas que eram tidas invisíveis, hoje não são mais. Porque hoje nós estamos vendo que somos iguais. Quem de nós não passou por um aperto? Mas, quando temos a fé de que tudo não está à toa, há uma regência maior, mas tudo nos convida a uma reflexão
a uma observação sobre o nosso vivenciar as situações. Estar isolado socialmente não significa estar sozinho. É o momento também em que nós reaprendemos a nos reconectar com o sagrado. Limpando e organizando a nossa casa mental, para que estejamos na faixa vibracional dos nossos mentores. Então, volto a perguntar: quem seremos quando essa porta abrir? E vale essa reflexão para todos, para mim, para todos. Quando Emmanuel nos diz: renovemo-nos dia a dia. E renovar é mudar o nosso comportamento, é nos repaginar, né? É nos dar a chance de recomeçar e entender que a pandemia está dizendo isso. Chega de destruição. Use a inteligência, homens. Está lá no capítulo 6, na lei de destruição. Está bem claro na questão 740, quando ele fala do nosso exercício da inteligência. Então, vamos ser racionais, não irracionais. Vamos usar e agradecer o que foi de mais importante que Deus nos deu, que foi a vida, a chance de viver. Né? Espero ter atendido ao pedido de Vilma e agradecer à equipe espiritual de Serra Negra pelo convite feito, pela oportunidade de estar de volta a esta casa, mesmo virtualmente, né? Então, deixo assim um grande beijo no coração de cada um de vocês, né? Muita luz, e que Jesus nos proteja e que a Mãe Santíssima envolva todo esse planeta, todo esse orbe terrestre com os seus raios de cura, porque Maria cuidava dos desvalidos e hoje nós estamos nas condições de desvalidos. Então, que Maria nos envolva com seu manto de luz e com a sua legião de Marias piedosas, né, que nos acolhe e acolhe este planeta com as bênçãos divinas. Muita paz para todos. Um beijo grande, fiquem com Deus.